Permita-nos que nos entremos no teu descanso, Senhor. Nós possamos nessa noite, Senhor, honrar a ti, Senhor, com os nossos louvores, as nossas palavras, nossas meditações, os nossos pensamentos, Pai. Instrui, Senhor, e ministra profundamente, Senhor, o teu filho, Laércio, Senhor, que ele seja um instrumento nas tuas mãos nessa noite, Pai. Que possam fluir dele rios de águas vivas para glorificar o teu nome e o teu reino e ajudar a preparar o caminho para que Yeshua entre e venha e reine nessa terra. Nós te bendizemos em nome de Yeshua. Amém. Amém. Nós vivemos numa geração muito complicada. É uma geração de insatisfeitos. Uma geração de pessoas que, ao invés de usar as instruções que o Eterno colocou na sua palavra, elas procuram usar o eu acho que é assim, eu acho que é de outro jeito, eu acho que desse jeito é melhor. Nós estamos vivendo numa crise de identidade. Eu tenho até um vídeo com esse nome, Crise de Identidade. Já fiz alguns anos atrás. E o que é crise de identidade? Nós não sabemos quem somos. E nós acabamos criando em nós uma insatisfação constante. Hoje nós temos, na atualidade, cerca de mais de 50 mil denominações. Não são, são diferentes uma da outra. São grupos independentes. Não é 50 mil juntando adventista, metodista, presbiteriano. Não. São 50 mil pensamentos diferentes, achando que estão corretos. E por que isso? Porque o mundo, a Bíblia fala, né, jaz no maligno. A malignidade tomou conta, do ser humano, que as pessoas já se aproximam com o pé atrás. Outros usam um artifício chamado achismo. Eu acho que é assim. Eu acho que é daquele jeito. O achar é muito relativo. Nós temos que ver se o seu achar está em harmonia com as instruções do Eterno. Está em harmonia com as instruções dos profetas. Está em harmonia com as instruções dos apóstolos. Está em harmonia com as instruções de Yeshua. Ah, mas eu não concordo. Então, é o que eu encontro diariamente pessoas com esses argumentos. Aí, o que a gente faz? Tem que usar algum contra-argumento. E nós, o que nós fazemos? Nós orientamos a pessoa o seguinte: quando você tiver uma dúvida, ou quando você tiver uma crítica, você tem que trazer a informação para nós fundamentada nas Escrituras Sagradas. Tipo, olha, eu não concordo com isso porque a Bíblia fala assim e vocês defendem desse jeito. Esse tipo de conversa nos facilita. Se estivermos equivocados, vamos corrigir. Mas não é o que acontece. Normalmente a pessoa ela fica navegando na internet e a internet é um espaço sem dono. Tanta heresia, tanta heresia, tanta heresia. Essa semana eu vi uma entrevista de um rabino do judaísmo ortodoxo, ele não é messiânico, e ele é um dos que tem mais seguidores no YouTube. Uma coisa absurda, o número que ele tem. E eu duvido que você consiga assistir 3 vídeos dele e não achar ele uma pessoa fora do campo, totalmente maluco. Só fala asneira.
com todo respeito, mas o que ele fala não está em concordância com a palavra. Então ele usa muito os nossos sábios, o Talmud, etc. e tal, e viaja na maionese, e está ali aquele monte de seguidor. Muitas vezes você pega uma mensagem que vem do próprio Eterno, uma mensagem que vem do céu. Você fica até admirado com aquela revelação que Deus deu a você. E não há visualização, não há acompanhamento. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse nessas coisas. As pessoas gostam de... Como é que chama? Oba-oba. Eu fiz um teste, né? Eu fiz um vídeo já há algum tempo atrás, sabe? Por que deixei o judaísmo messiânico? Esse vídeo são em 2 partes, né? 3 partes, já bateu 14 mil visualizações. Os outros 150, 200, insignificantes. Mas esse bateu uma quantidade lá em cima. Por quê? As pessoas são curiosas, elas querem saber por que eu fiz isso. Então percebam que os objetivos das pessoas estão equivocados. A mesma coisa é você. Qual o seu objetivo hoje? Você veio aqui para nós prestarmos um culto a Deus e para você entender a diferença entre 2 congregações. Uma de Atos, que é a igreja de Jerusalém, vou usar o termo igreja, tá? E a de Laodiceia, que é a igreja de Laodiceia. Aí você vai perguntar, por que você pulou as 6 igrejas e já foi para a 7ª? Por quê? Porque, na verdade, o período em que nós estamos vivendo, nós se encaixamos perfeitamente com a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela tem algumas características muito interessantes. O que chama a atenção também, isso é bom vocês perceberem, por que Jesus não mandou cartas para a igreja de Jericó, a igreja de Nazaré, a igreja de Naim, a igreja de Jerusalém, a igreja de Betsaida? Né? Por que ele mandou para as igrejas da Ásia e não para as igrejas de Judá? Tem um mistério aí. Se tem um mistério, cabe a nós tentar descobrir. E eu, fazendo o estudo, eu comecei a pensar, Senhor, por que o Senhor, quando apareceu para João, para escrever o 5º evangelho, o livro de Apocalipse, ele não deveria estar lá no fundão. Ele tinha que estar depois de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos, porque é o 5º evangelho e é o evangelho de Jesus. Nós temos o evangelho de Mateus, nós temos o evangelho de Marcos, nós temos o evangelho de João, nós temos o evangelho de Lucas e temos o evangelho de Jesus, que usou João como escriba. Só que Jesus, ele não faz opção por cidades de Judá, mas ele faz uma opção para as cidades da Ásia. Por quê? Porque ele comissionou os seus discípulos a irem pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essas ovelhas perdidas da casa de Israel estavam lá, e não aqui. Aqui estavam judeus. Mas a missão dele era pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeira coisa. Outra coisa, a igreja de Laodiceia não era uma igreja tão complicada. Não tinham pecados ali acariciados. Não tinha imoralidade, não tinha idolatria, não tinha feitiçaria. Era uma igreja que os seus líderes diziam, nós estamos no limite da santidade. Somos, entendeu? Os principais. Nós somos ricos, rico sou e de nada tenho falta. Era essa a pregação da igreja de Laodiceia. E outra coisa que me chamou a atenção nesse aspecto é que a igreja de Atos foi uma igreja que estava em transformação. Eles estavam deixando
os costumes e os cultos do templo e das seitas judaicas, e agora estavam adotando os ensinos apostólicos. E era uma igreja vibrante. As conversões eram conversões realmente fervorosas. 3.000, 4.000, 5.000 de pessoas que se convertiam, abraçavam essa nossa fé. Essas pessoas não eram ateus anteriormente. Eles eram oriundos ou das crenças pagãs ou do próprio judaísmo, das seitas judaicas. E agora, a igreja de Atos, ela tem uma missão. E ela vai iniciar a sua missão. E um dos principais pregadores dessa missão da igreja de Atos é Paulo. E Paulo é comissionado a ir pregar nessas igrejas. E ali nós temos a relação das igrejas. Todavia, nós não vamos nos prender muito em cima disso, porque o tempo é pouco. E é importante nós vermos que o próprio Yeshua, ao se manifestar a João, ele vai dar alguns detalhes importantes sobre essa igreja e por que ela deveria mudar o seu ritmo. Por que ela deveria mudar a sua forma. Nós vemos também que não foi aleatoriamente que foi criado os termos ali de Laodiceia. Não foi uma coisa casual, não. Laodiceia, ela recebia uma água através dos aquedutos romanos que eles construíam, e esta água chegava morna. Por quê? Porque ela saía da cidade de Colossos, e lá era uma cidade de águas termais. E quando chegava no meio do caminho, ela se encontrava com uma outra cidade, e essa outra cidade, as águas eram frias. E aí chama-se Hierápolis, da cidade de Hierápolis, a água era muito fria, era muito gelada. E se misturava com a água de Colossos, que era uma água quente, e quando chegava em Laodiceia, ela se tornava uma água morna. E é exatamente aí que Yeshua vai dizer, porque ou vocês sejam quentes, né, como as águas de Colossos, ou sejam frios, como Hierápolis. Vocês nem conheciam essa cidade, né? Eles eram muito frios, não representavam nada. Todavia, porque vocês são mornos, e a água morna, ela provoca vômito. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. E nós vamos encontrar também, nesse mesmo capítulo, onde consta o relato da igreja de Laodiceia, que em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 a 22. Nós vamos encontrar também, citando essa cidade, em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. E nós vamos encontrar também uma citação de Laodiceia em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 13 a 16. Essas cidades, elas estavam no vale de um rio chamado Lico. Era um local muito importante, principalmente Laodiceia. Era uma cidade muito rica. Ela produzia ouro, ela produzia lã preta, que era uma raridade, e ela produzia um colírio. E é justamente aí que o Senhor Yeshua vai dizer para eles: comprem, mas comprem ouro refinado. O que é ouro refinado? Tem um ditado popular que diz: nem tudo que reluz é ouro. O ouro, quando vem na sua condição natural, se você não for um especialista ali, você não vai identificar. Mas quando o Orives, né, purifica ele, refina ele vai ficar com aquela cor maravilhosa,
vai ficar com uma nova aparência. E essa cidade também era uma cidade que tinha o colírio, eles produziam colírio. E aí o próprio Eterno, né, Criador dos céus e da terra, ele criou tudo aquilo que nós precisamos. De água, alimentos, ar, remédios. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fiz uma pergunta para ele mesmo, perguntando: Deus, tudo o que ele faz é para o bem. Por que ele criou a maconha? Hoje nós temos a resposta. A cannabis tem tratado de doenças que não existe medicação. Doenças incuráveis. Então, esse é o propósito. A folha de coca serve para as pessoas que moram em alta altitude conseguir respirar. Então, toda a criação divina tem um propósito, tem um objetivo. E agora, quando Yeshua usa o exemplo de Laodiceia, ele está sinalizando que o período de Laodiceia seria um período, né, da Techuvá. A Techuvá é assim. Nós nos tornamos arrogantes. Dizemos, ricos somos, conhecemos a Torá. Outros colocam, eu não abro mão da Torá, todavia não pratica. E nós nos colocamos nessa situação, como se fôssemos pessoas além da realidade, super especiais. Somos inteligentes, capazes. Mas Jesus diz, você não sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu. Ou seja, você não é nada. E nós achamos que somos. E olhamos para os demais irmãos que não fazem parte da Techuvá e os ignoramos. Achamos que eles são nada. E nós somos tudo. E isso não é a realidade. Então ele está dizendo ali, você acha que você é rico, mas você é miserável. Eu aconselho que você use colírio, porque você acha que você enxerga. Mas você não enxerga nada. Você é cego. Espiritualmente, você é uma pessoa cega. Você não conseguiu ainda entender. Então, você tem que usar esse colírio, que é a palavra de Deus, para que você possa enxergar com clareza as coisas. Né? Outra coisa, você tem que fazer uma escolha. E essa escolha que você tem que fazer é, ou você está 100% na presença de Deus, ou você está 100% seguindo os princípios que Deus estabeleceu dentro dos marcos que a Bíblia nos dá. É impossível nós, na atualidade, aqui na Galute, no exílio, é impossível nós cumprirmos todos os mandamentos e princípios de uma vez só. Por isso que lá na igreja de Jerusalém, de Atos, foi definido que as pessoas não deveriam se judaizar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, deveriam iniciar a jornada com alguns princípios fundamentais. E aos sábados aprender as instruções da Torá e ir colocando em prática. É a mesma coisa hoje. Nós temos que começar a colocar em prática aquilo que é possível. Aquilo que nos é factível. Nós temos que aprender. Mas o que acontece? Infelizmente, quando eu não quero realizar ou cumprir o mandamento, eu prefiro criticar aqueles que ensinam. Ah, só fala disso, só fala daquilo. Nós vamos falar daquilo que nós precisamos praticar. Com certeza absoluta, nesse canal, nesse horário, jamais nós vamos perder tempo aqui de falar das carnes impuras. Você já conhece, já sabe. Nós também não vamos falar sobre os Shabat, que você já sabe. Das festas bíblicas, que você já sabe. Então, nós estamos pegando textos e temas aos quais você precisa conhecer melhor e colocar em prática. E nós estamos nos aproximando
para melhor assim dizer, da ceia de Yeshua, da ceia de Jesus. Essa ceia, ela foi estabelecida pelo próprio Senhor. Foi o seu último ato, antes de ser preso, açoitado e morto. Ele estabeleceu a ceia. E Paulo vai nos orientar que nós não podemos participar dessa ceia indignamente. Então nós temos batido nessa tecla, nossos irmãos demais, Bruno, Hélio e os demais irmãos, que nós temos que nos organizar a nossa vida para podermos ser dignos de participar da ceia. A ceia é um jantar. Né? A palavra ceia significa jantar. E só pessoas especiais são convidadas. Você não leva para jantar com você qualquer pessoa. Não. Quando você vai fazer um jantar, você vai levar pessoas, né, especiais. Às vezes, o almoço, você até leva pessoas que não fazem parte do seu meio. Alguém que está fazendo um trabalho para você, alguém que chegou na sua casa para resolver um assunto, você vamos almoçar. Agora, o jantar não, a ceia não. A ceia é para pessoas especiais. Então, você tem que se preparar para esta celebração que nós vamos fazer. No dia 14 de Aviv. Nós estamos prevendo que seja dia 6 de abril, no calendário gregoriano. Então, é importante nós começarmos a perceber que alguma coisa precisa ser mudada. O próprio Senhor Yeshua disse: vocês são mornos. Ou quem dera, seria melhor vocês serem frios. Ou quem sabe serem quentes do que ser morno. Porque o morno, ele acha que está fazendo certo e não está fazendo. Ele acha que está salvo e está perdido. Então, voltando usando aquela frase chavão, que eu sempre usei, eu até evito, mas se faz necessário, faça um checklist. O que está faltando você fazer para ser convidado para estar à mesa com o Senhor? E aqui em Apocalipse ele faz isso aí também. Ele vai falar, né? Ele vai dizer: eis que, né, vou convidar você para sentar à minha mesa. Eu peço para você que compre ouro refinado, que tenha vestiduras brancas, que tenha colírio, ser zeloso com as coisas de Deus e arrepende. O que é ser zeloso? Ter zelo é você não fazer por obrigação, mas fazer por determinação. Tudo que você for fazer, o melhor. Toda atividade espiritual que você for trabalhar, faça o melhor. Que as pessoas olhem para você e elas digam: poxa, como ele faz as coisas para Deus perfeitamente. É assim que temos que ser zelosos. E essa carta que é enviada para nós, para a igreja de Laodiceia, é exatamente isso. E temos que nos arrepender. Como é triste, irmãos, às vezes chegar nos nossos ouvidos críticas infundadas. Você está orientando a pessoa para que ela possa receber as bênçãos de Deus. Você está orientando para que ela possa se sentar à mesa do Senhor. Você está orientando para que ela possa fazer parte da família de Deus. E a pessoa, porque não quer, não conseguiu, ou acha que não deve, ela prefere criticar aquele que está ensinando. Então não podemos agir dessa forma. Nós temos que ter convicção que, se para alcançar a salvação, não vai ser dessa maneira que nós estamos agindo. Achar que sabemos tudo, mas todavia não sabemos nada. Achar que enxergamos tudo, quando na verdade somos cegos. Achar que estamos comprando ouro, quando na verdade o nosso ouro não é refinado.
o nosso ouro não é perfeito. Nosso ouro é o ouro de tolo. Nós temos que superar a arrogância espiritual, a soberba, a autossuficiência. Por quê? Esses que conseguirem superar isto, eles terão o direito de reinar com o Senhor. Eles terão o direito de sentar-se à mesa com o Senhor. Todavia, nós continuamos nessa nossa jornada sem ter um equilíbrio espiritual. Muitas vezes nós achamos que esta jornada é muito difícil, que talvez não seja para nós, e que aonde eu estou, talvez eu consiga chegar aonde eu quero. Naturalmente, quem somos nós para criticarmos decisões pessoais? O que nós podemos dizer é o seguinte: a Bíblia é clara e objetiva. Nós temos que seguir aquelas regras, aqueles princípios. As cartas de Paulo nos orientam muito sobre isso, porque ela dá detalhes de problemas que nós estamos vivendo hoje. Ela dá detalhes de transgressões que nós estamos cometendo porque os nossos antepassados cometeram esses mesmos erros, agiram desta mesma maneira. Então nós temos que ter a compreensão que as cartas paulinas, os evangelhos, as cartas proféticas, os escritos de Moisés, eles foram escritos para que nós possamos ter um horizonte, para que nós possamos ter como seguir adequadamente e podermos fazer parte da grande família de Deus. E essa nossa geração, ela vai gerar privilegiados, porque pessoas como nós, que viemos de várias organizações religiosas, nós não somos diferentes daqueles primeiros seguidores de Jesus. Eles ou seguiam as seitas judaicas, que eram cerca de 20, cada uma pensava de um jeito. Os fariseus tinham 4 ou 5 linhagens de visão, os essênios 3, e assim por diante. Então não é novidade nenhuma o que acontece hoje. E muitas vezes nós, da mesma maneira que ali a igreja de Jerusalém, ela veio e foi iniciada por pessoas de várias visões teológicas, e foi necessária a interferência e a intervenção dos apóstolos, de Paulo e do próprio Senhor Jesus no livro do Apocalipse, para orientar aquele grupo. Eles precisavam entender que os sacrifícios que era utilizado no sacerdócio levítico já não existia mais. Aquele sacerdócio deixou de existir. Ele começa no Sinai e termina no Gólgota. Depois do Gólgota, volta-se aquele sacerdócio que veio desde o Éden até Abraão, até Moisés, que era o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus, no capítulo 10, vai falar que nós estamos sobre esta ordem, sobre esse sacerdócio. E eu tenho visto pessoas da Techuvá fazendo o quê? Querendo voltar para aqueles rudimentos do sacerdócio levítico. Ele decidiu seguir aquela visão levítica. Só que aquele sacerdócio acabou. Hoje nós vivemos sob o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o próprio Senhor Jesus é esse sacerdote. Hoje nós clamamos a Ele para que Ele interceda diante do Pai. E através da intercessão dele, nós somos perdoados. E foi justamente Ele
e nos chamou para dizer: olha, meu amigo, você se acha rico, você se acha capaz, você é melhor que todo mundo. Você guarda o Shabat, Shabat Shalom, você guarda as festas, você não come carnes impuras, você aguarda o reino aqui na terra e não morar no céu. Você é um dizimista, você é um ofertante, você é um doa as primícias, não sei nem como falar essa expressão, os primiciantes. Então você se acha que é o cara, que você está em cima de tudo, que você está correto. E o próprio Jesus disse: você é um pobre, miserável, cego e nu. Isso de nada te serve. Isso apenas são sombras, como está em Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, lua nova, festas. Tudo isso são sombras, porque o importante é o corpo do Mashiach. Então, todas essas coisas são símbolos, mas o importante é você estar em harmonia. Eu quero guardar Shabat porque o Shabat faz parte da minha vida espiritual. Eu quero guardar as festas bíblicas porque elas fazem parte da minha vida espiritual. Eu quero devolver a Deus a parte dele porque é dele. Eu não quero comprar com o dinheiro dele, porque muitas pessoas acham que está comprando Deus com o dinheiro dele mesmo. Chega a ser hilário. Então, comece a refletir. Como você está lidando com isso? O que você precisa fazer para mudar na tua vida? Eu sei que esse tipo de estudo é um estudo que às vezes deixa a gente deprimido, mas é fundamental e importante. Por que é importante? Porque nós vamos abrir os nossos olhos, vamos ungir a nossa vida, vamos pegar a lã preta e vamos transformá-la em uma lã branca, ou seja, tirar tudo aquilo que está ofuscando a pureza dos evangelhos na nossa vida e tornar-se puros. E vão sentar-se à mesa com Yeshua para tomar o Seder, a ceia com ele. A importância desta ceia, ela tem sido relegada a segundo plano. Até a morte de Yeshua, a Páscoa, o sacrifício de Páscoa era o mais importante. Jesus cumpriu esse princípio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o Cordeiro Pascal. No lugar entrou a ceia de Yeshua. Quando nós entramos em aliança com Yeshua, para que Abraão pudesse entrar em aliança com Melquisedeque. Melquisedeque deu a ceia para ele, o pão e o vinho. E em seguida, quando estava em aliança com Melquisedeque, Abraão dizimou. Então nós vemos como uma coisa faz parte da outra. Em Hebreus, hoje Melquisedeque, ele quer que você entre em aliança com ele no Seder. Não é no batismo. O batismo é o arrependimento dos pecados e a purificação. Mas o Seder é quando você faz parte da aliança com ele. Então coloque nesses 2 meses que faltam a tua vida no altar do Senhor. Aquilo que não está sendo possível fazer, é importante que tenha uma boa justificativa. Aquilo que está sendo feito, continue fazendo com esmero, com zelo, com determinação. E você, através disto, você vai alcançar a resposta para as tuas inquietudes. Laodiceia é o último período. Laodiceia está diretamente ligada com a Techuvá.
Nenhuma outra igreja é tão parecida com Laodiceia como o movimento de Techuvá. Por causa da soberba, da nossa arrogância, achamos que somos os caras, né? E não somos. Nós precisamos mudar a maneira de agir, de ver. Deus ele tem um projeto para a vida de cada um de vocês. E esse projeto, ele é fundamental pelo seguinte: ele te chama ao arrependimento. Ele te chama para você iniciar uma nova jornada. Foi muito difícil, irmãos, eu entender o Seder. Porque naquele momento minha cabeça era uma cabeça de judaizante. Mas quando eu entendi o Gólgota, eu entendi o Seder. Por isso, a partir de cada reunião, não ignore o que está sendo ensinado. Não ignore o que está sendo falado. Apenas avalie a sua vida. Eu gostaria de fazer assim tecer um rápido comentário sobre o caminho que muitas vezes nós temos feito. E esse caminho, essa escolha, às vezes, é uma escolha que são escolhas erradas. A Bíblia fala que Jesus tinha que passar em Samaria. Só que ele não precisava passar em Samaria. Ao contrário, os judeus evitavam passar por Samaria. Eles iam beirando o mar. Mas Jesus diz que tinha que passar por quê? Quando você lê essa história da mulher samaritana, você vai lá e você vai ver que ele chegou no horário certo, que ela chegaria no poço de Jacó. Ninguém ia buscar água ao meio-dia. É o pior horário possível. Por quê? Porque o sol está a pino. Aquelas jarras eram de argila, de barro, eram pesadíssimas. Mas em virtude dos problemas que ela teve, né, foi casada 5 vezes, agora estava amaziada. E Yeshua reconhece isso, realmente. Você foi casada 5 vezes e esse que está com você não é seu marido. Por quê? Porque ele não estava em harmonia com os princípios fundamentais que a Torá nos dá para um segundo casamento. Muitas pessoas acham que apenas um certificado do cartório é o passe livre para o novo casamento. Não é assim. Existem regras. E as escrituras estão repletas de regras. Como aceitar um segundo casamento? Como fazer um segundo casamento? Para que não seja um adultério. Então nós temos que ter essa visão para não cairmos no erro de estarmos caminhando para a perdição. Por isso que o Senhor chama você e eu. Deixe de ser morno. Você acha que está bem. Você acha que está certo. Você acha que o que você está fazendo está tudo bem. E não é verdade. Pense muito bem em tudo aquilo que nós temos falado nesses nossos estudos. Muitas vezes as pessoas elas questionam por que tomamos certas decisões. E essas decisões são tomadas porque nós usamos as escrituras sagradas. E não vale a pena nós perdermos a nossa eternidade por coisas tão simples, tão banais. Por isso, reveja os seus conceitos. Compre um colírio para enxergar. Compre um ouro refinado. Não adianta chegar com ouro de tolo, não vai resolver. Né? Seja quente espiritualmente. Porque justamente quando você está quente espiritualmente, Deus fala com você. Deus entra na tua vida.
Deus muda a tua história. Agora, quando você está morno, é que você está entrando no processo de depressão. A palavra depressão vem de buraco. Você está começando a entrar no buraco. E quando você entra no buraco, o sol que aquece não vai te aquecer. E você vai esfriar cada vez mais. Por isso, preste atenção no que você está fazendo na sua vida. Quando Deus nos chamou para esse ministério, eu não fazia a menor ideia para onde iríamos. E ainda não faço. O que eu tenho percebido é que Deus tem revelado coisas através do seu Santo Espírito maravilhosas. Essa revelação da mulher samaritana me deixou muito intrigado quando o texto diz: e Jesus precisava passar por ali. Perceba o que essa mulher tinha de especial. 5 casamentos frustrados. Desistiu de fazer as coisas como devia, resolveu fazer uma vida demasiada. Não deu certo. Mas a resposta está no mesmo texto. Quando ela descobriu que Jesus era o Messias, e Jesus se revela a ela, você vai ver que os outros perguntam: é você o Messias? Pilatos pergunta: é você o Messias? E ele diz: você que está dizendo. Ele sempre reservou, mas para a mulher samaritana, que tinha uma vida totalmente torta, uma vida totalmente errada, uma vida totalmente destroçada, porque não existe nada pior do que uma vida de pessoas que tiveram divórcios. Ficam marcas na alma. Essas marcas são eternas. Por mais que a gente tente administrar, elas estão ali. E aquela mulher já tinha passado por 5. Tentou mais uma vez, não deu certo. E agora ela encontra o Senhor, encontra Yeshua. E Yeshua se revela a ela: eu sou o Messias. E ela é a primeira missionária que se tem notícia. Não dos apóstolos. Ela é a primeira missionária samaritana. E ela vai e prega destemidamente e traz as pessoas para o encontro do Senhor. Muitas vezes nós julgamos as pessoas, mas não sabemos o propósito e o projeto que Deus tem para a vida daquela pessoa. Por isso nós temos que aprender a colocar o colírio para abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar com clareza e não como eu acho que deve ser. Eu acho que deve ser assim. Esqueçam isso, irmãos. Orem pelos nossos irmãos que estão à beira do precipício. E olha que são muitos. Para que não caiam, para que não pereçam. Orem pelos nossos irmãos que são mornos, para que eles se aqueçam. Orem pelos nossos irmãos que usam o achômetro. Esse achômetro é um problema sério. Joguem fora o achômetro e põem a Bíblia no lugar. Tirem as suas dúvidas através da palavra. Nós não estamos sós. Nós não fomos relegados ao silêncio. Deus tem falado hoje através dos seus profetas, através das suas profetisas, através da sua palavra, através dos profetas que estão na Bíblia. Deus tem trazido palavras que podem transformar a vida de pessoas. Hoje eu tenho certeza que o Senhor falou com alguém, porque falou comigo. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que inspirou a fazermos esse estudo de hoje, comparando a igreja de Atos, que era uma igreja que teve que tirar várias crenças, várias situações, tradições e costumes para se ajustar à nova realidade, e uma igreja que acha que está perfeita. Nós não precisamos de nada. Ricos somos e de nada temos falta. E não é verdade. Nós precisamos de tudo, porque nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus.
mas nós temos o remédio, o antídoto para isso. Chama-se Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que nos inspira, abre os nossos olhos, faz que quando leamos a Bíblia, ao ler a Bíblia, nós conseguimos enxergar o que está escrito. Durante anos e anos, eu li a história da mulher samaritana e não percebi o texto que dizia, e ele tinha que ir lá. Ele tinha que conversar com aquela mulher. Ele sabia que ela iria lá. Ele sabia quem ela era. Como ele sabe quem é você. E sabe a hora que ele pode encontrar você. Não sei quando e a hora que ele vai encontrar. Mas espero que quando ele chegar, você faça como ela. Saia pregando a palavra. Saia agradecida por ter sido reconhecida e perdoada. Deus, ele age assim conosco. Antes mesmo de nós pecarmos, ele já deu a resposta, enviando seu Filho, para que ninguém pereça, mas todos tenham a salvação. Por isso, meus irmãos, prestem bem atenção. A igreja de Laodiceia é a Techuvá, eu não tenho dúvidas. E nós não precisamos ser frios e nem mornos, mas podemos ser quentes no espírito. Abrir os nossos olhos, enxergar. Se você vê alguém indo para um precipício, alerte essa pessoa. Esse caminho que você está indo é o caminho da morte, da perdição. É nítido, é claro. Quando Yeshua diz para ela, e esse que você está não é seu marido. Ele tem esposa. E você pegou ele para você. Ela abriu mão daquela relação que era frustrante, que era uma transgressão, e passou a ser uma missionária. Nós não sabemos o que aconteceu depois. O Senhor o sabe. Então, nós vemos aí também a questão da mulher. A mulher é comparada com a igreja. E ela estava amaziada com o pecado. E ela teve que abandonar o pecado para se tornar-se uma igreja missionária. Então, nós vemos as ligações. Né? Nós vemos lá que de Colossos vinha água quente. Chegava na cidadezinha, que eu nem decorei o nome, Hierápolis, água gelada. E quando chegava em Laodiceia, água morna. Então, eles fabricavam colírio, tinha uma lampreta. Então, Jesus pegou tudo que aquela cidade tinha de características e fez uma parábola para nós. E dizendo, você é um laodiceano, arrependa-te e eu vou deixar você sentar à mesa comigo. Eu agradeço a presença de todos vocês. Gostaria que vocês refletissem nesse estudo. Talvez para alguns não significou muita coisa. Talvez para outros foi uma palavra que veio a calhar. O importante é que nós possamos colocar em prática. Eu vou pedir que o irmão Lennon, faça a oração final e eu faço a bênção. Por gentileza. Jeová Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais uma semana de vida, essa semana que passou, mais um Shabat abençoado. Te agradeço pela saúde, pelo trabalho, pelo alimento de cada dia, pelo alimento espiritual que recebemos hoje, nesse estudo do Roche. Te agradecemos por tudo, meu Pai, pois não somos merecedor, mas a sua bondade é tremenda. Por isso, te peço, meu Pai, e agradeço, em honra e mérito, seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Se os amados tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado e eu tentarei responder se tiver a resposta. Shalom, shalom.
Um feliz restante de sábado, em nome de Yeshua. Amém. 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shalom. Amém. Shalom.